Boa noite, amigos botafoguenses. Meu nome é Roberto Carvalho, sou botafoguense desde criança. Eu acho que o Botafogo está no meu DNA. Amigos, eu procurei uma forma de expor minha opinião em relação ao Botafogo atual, em relação ao Botafogo do ano passado e quem sabe até do ano retrasado. O Botafogo tem se tornado um time cada vez menor. A possibilidade de subir da Série B para A novamente, eu acho que é muito pequena. Pelo jogo que eu vi ontem contra o poderoso, entre aspas, Vila Nova de Goiás, que jogava com 10 jogadores desde o final do primeiro tempo. E o Botafogo apenas conseguiu um empate chorado. O treinador, não sei o que ele encontrou naquele jogador que ele trouxe para o Botafogo. Na verdade, eu não sei se foi ele quem trouxe ou se foi a diretoria, o que veio do Ceará. O jogador preguiçoso, que não corre atrás, que não dribla, que não tenta nenhuma jogada, que não desarma, que não corre em campo, que toca na bola 3 ou 4 vezes, mas todos os jogos ele é titular absoluto. Ele entra jogando, mas como não aparece em campo, como não é notado em campo, como não é visto em campo, o treinador acha por bem retirá-lo no segundo tempo. Olha, isso é um absurdo. Não é porque o jogador foi contratado a pedido do treinador que ele tem que ser titular. Muitos garotos da base do Botafogo têm condições de serem titulares desse time, porque foram muitas contratações mal feitas, sem avaliação nenhuma do potencial desses jogadores. Aí nós temos pelo menos uns 5 jogadores que não jogariam nem times da Série D. O Botafogo contratou Marcinho, contratou Felipe Ferreira, contratou o Friso. E esses jogadores realmente não têm condições de vestirem a camisa do Botafogo. Eles não merecem estar com a camisa do Botafogo. Assim como o treinador não merecia um time como o Botafogo para treinar. O que me amedronta é saber que nós podemos contratar apenas mais um treinador durante o campeonato. Depois do que eu vi ontem, no jogo entre Botafogo e Vila Nova, o Vila Nova jogando com um jogador a menos, e o Botafogo não consegue fazer um gol sequer para sair à frente do marcador, tem que correr atrás ainda por tomar um gol de um time jogando com 10. Assim como aconteceu contra a Portuguesa no Campeonato Carioca. A Portuguesa jogou com 10 desde o primeiro tempo e o Botafogo não conseguiu fazer um gol para ficar com a vaga na disputa do Campeonato Carioca. Bom, o fato é que nós estamos caminhando a passos largos para a terceira divisão. Vão dizer, mas ainda é cedo. E quando vai ser tarde? Quando é cedo é fácil. É fácil você falar ainda é cedo. Difícil você dizer lá na frente, agora é tarde. É assim que o Botafogo está. Um time mediano de terceira ou quarta divisão disputando a segunda, assim como foi ano passado o Botafogo com um time de segunda divisão disputando uma Série A. Alguns jogadores se salvaram. Eu gostei muito do Chay, da entrada do Chay, deu mais volume de jogo ao Botafogo no ataque. Está provado que não adianta essa jogadinha manjada de levar para a linha de fundo e cruzar, sendo que o centroavante não está lá porque ele teve que voltar para buscar jogo. É absurdo essa formação do Botafogo. Não vou dizer que os jogadores não se esforçaram sim, lutaram até o final, mas só isso não basta. Luta sem desorganização
é derrota na certa. Não adianta lutar, 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 sem ter uma forma de jogar que possa alterar o placar de uma partida. O Botafogo jogou pressionando, tudo bem, jogou pressionando, mas de forma desordenada. O Botafogo atacou, mas de forma desordenada. O Botafogo estava com a bola, cruzava na área, não tinha ninguém para cabecear. Então, de que adianta ficar jogando bola na área, bola na área, bola na área, sendo que o centroavante nunca está lá, porque o centroavante tem que voltar para buscar jogo. O Botafogo, o meio-campo do Botafogo, não toca uma bola livre para o centroavante finalizar. E isso aconteceu apenas uma vez, lá no gol do Botafogo, que o Chay tocou a bola para o centroavante, que eu esqueci o nome agora no momento, mas é um bom centroavante. Assim como Matheus Nascimento também, quando fez seu primeiro e único gol pelo profissional, porque recebeu uma bola redondinha. E olha que na hora de finalizar, eles finalizaram iguais a jogadores experientes. Pareciam ser experientes. Agora, não adianta cruzar a bola na área para um centroavante brigar com 3, 4, 5 zagueiros. Isso é jogada previsível por qualquer adversário. Quando vai com o Botafogo, olha, vamos fazer o seguinte: eles vão cruzar na área, nós vamos botar o máximo de pessoas possíveis para tentar tirar a bola de lá, e depois eles não sabem criar uma jogada. Quando se joga com o Botafogo, sabe-se que o Botafogo não é um time organizado. É um time que parece que foi formado em campo de várzea. Não tem um estilo de jogo. Os jogadores se desdobram para tentar conseguir alguma coisa, algum resultado positivo. Eles correm, não há de se negar, com exceção do meio-campista, que eu esqueci o nome, Ricardinho. Ricardinho é um nome que a gente não lembra, porque mesmo quando ele está em campo, ele não aparece para o jogo, ele se esconde do jogo o tempo todo, e todo jogo ele é titular. Ele começa como titular. O Enio é um garoto que tem, digamos assim, que tem futuro. O Enio, ele, quando ele entra, o centroavante, ele está sempre pensando no centroavante. Quando ele invade a área, ele procura o centroavante ou alguma pessoa que está ali que possa finalizar. Então, assim, ele tem um objetivo. Não adianta ficar cruzando bola em área de time adversário, sendo que só tem 1 ou 2 jogadores para cabecear no meio de uma zaga com 4, 5, 6 jogadores ou até mais. Então, o Botafogo perdeu a chance agora, antes desse jogo, de demitir esse treinador e possivelmente, futuramente, se fosse necessário, demitir um segundo treinador. Mas agora não. Agora nós temos ele e mais um outro. Então, se ele é um estagiário do futebol e o Botafogo daqui a 3, 4 rodadas está figurando lá entre os últimos, vai ter que demitir, não tem outro jeito. Ou vai esperar para chegar na metade do campeonato para poder demitir esse cara. Porque na metade do campeonato você não alcança mais nada. A única coisa que você vai conseguir na metade do campeonato é fugir do rebaixamento. O Botafogo deveria ser um time grande e o Botafogo está se portando como um time muito pequeno. Não é um time pequeno qualquer, porque nós temos aí times pequenos que jogam organizadamente. Nós vimos isso no futebol carioca agora, no Campeonato Carioca. O Botafogo jogando contra times de série C e D e tomando sufoco, perdendo partidas, empatando demasiadamente. Então, o problema do Botafogo, claro que as contratações não foram boas, mas o problema maior do Botafogo é não ter um padrão de jogo, não ter jogadas desenhadas, o Botafogo não saber como agredir um adversário. A nossa zaga é muito boa. É muito boa a nossa zaga. Nós tomamos poucos gols, tanto no Campeonato Carioca, quanto já tomamos um gol, mas não foi uma falha da zaga, foi uma falha do meio campo,
Porque como é que você sofre um gol daquele tipo, onde o jogador pega uma bola na cabeça da grande área, sozinho, sem ninguém para marcar, e todos os outros jogadores estavam dentro da área alvinegra? Então, se não mudar esse treinador, ou se ele, no pior das hipóteses, não der um padrão de jogo ao time, nós vamos cair para a Série C. Sim, eu vi ontem um jogo que, para mim, são dois times que vão estar na metade da tabela, pelo que apresentaram, que foi o Vitória jogando contra o Guarani. Porém, são times que a gente sabe que não vão correr o risco de cair, porque eles têm um padrão de jogo, eles jogam direitinho, eles quando pegam a bola têm uma objetividade. Eu vi isso tanto no Vitória quanto no Guarani. Vi um segundo jogo ontem, que foi Brasil de Pelotas contra o Londrina. Aqueles dois, sim, vão brigar para não cair. Então, se você analisar os times que tem disputando o acesso à Série A, Cruzeiro, Vasco, tem muitos times bons disputando, até o CSA, por que não? Né? Então tem muitos times que são melhores que o Botafogo. E, no entanto, esses times com certeza vão brigar pelo acesso à Série A. E o Botafogo, infelizmente, pelo que tem mostrado este ano, vai ser um time que vai brigar para não cair. Isso é muito triste para qualquer botafoguense, qualquer pessoa que tenha nascido com sangue alvinegro em seu corpo, assim como eu e milhares de botafoguenses, assim como as pessoas que escolheram torcer para um time que já deu tantas glórias à sua torcida, mas que não consegue mais novos torcedores, porque os resultados não ajudam. As crianças, há um bom tempo atrás, quando nasciam, queriam ser o Garrincha, queria ser um Fischer, um Zequinha, né? Queria ser algum daqueles, Paulo César Caju, algum daqueles jogadores maravilhosos que o Botafogo tinha. E hoje não é só a questão de dinheiro, é usar de forma errada, com contratações absurdas, com jogadores que chegam, assinam, e aí eles veem que o jogador não tem o que oferecer ao time, e daqui a 4, 5 meses eles encostam os jogadores. Olha só o absurdo que está acontecendo. A gente com um monte de pereba, de perna de pau aí, e aí nós nos damos ao luxo de ficar pagando alguns jogadores que talvez tenham mais capacidade do que esses que foram contratados, para ficarem treinando à parte, como se o Botafogo fosse um time repleto de craques, e não queiram esses jogadores. Olha, o pouco que se tem, a qualidade dos jogadores que o Botafogo tem no momento, não dá esse luxo ao time. Ou você vai usar o camarada para disputar a posição com um desses que foram contratados. O Botafogo contratou 14 ou 15 jogadores. Para quê? Quantos até agora valeram a pena? 2 ou 3, porque foram os 2 que vieram lá do Boa Vista, que é o Paulo Vitor e o outro menino que está machucado, que eu esqueci o nome agora. Valeram a pena. O Chay, eu acho que vai valer a pena. Ele vai dar uma acertada desse meio campo. Mas o problema é que no próximo jogo o Chay fica no banco. Para aquele cara que joga com a mão nas cadeiras, fica em campo, fingindo que está correndo. O cara não tem nada para oferecer. Faz um passezinho, um lancezinho de efeito e acabou, morre no jogo, some. E aí o treinador no próximo jogo ele é titular. Outra coisa, o Botafogo não pode, o treinador não pode fazer o que está fazendo há muito tempo. Um jogo como aquele de ontem, e como os outros jogos que aconteceram lá no Campeonato Carioca, que o time estava buscando, né, um resultado melhor, o que ele faz? Ele pega e substitui praticamente
todo mundo do meio-campo. Ora, se você é um jogador de futebol, a partida está difícil, mas você está acertando, então você tem que ser mantido. Ele ontem substituiu a ala direita todinha, né? Tirou os dois jogadores que mais importunavam a zaga do Vila Nova e colocou dois jogadores frios, né? Que não sabiam, assim, que não estavam no ritmo do jogo. Se já estava com 15 ou 20 minutos quando eles entraram, eles só iam começar a entrar no ritmo do jogo uma meia hora depois, e assim mesmo se fossem jogadores que tivessem algo a oferecer. Mas Felipe Ferreira, Marcinho, né? Esses caras não têm o que oferecer, o futebol deles é aquele. O Marco Antônio é um cara que, se for melhor aproveitado, pode oferecer muito mais do que tem oferecido. Mas ontem ele estava muito bem. Agora, se o cara está muito bem, por que tirar o cara? Por que mudar o time? 5 jogadores do time, você pega metade do time frio, porque aquecimento extra-campo, fora do campo, não é um aquecimento que se tem dentro do campo, com a jogada se desenrolando. Então você troca 5 jogadores ao mesmo tempo. Você quebra o ritmo do time. Mesmo não sendo um time organizado, é mais fácil ele empatar uma partida ou ganhar uma partida se eles estiverem no ritmo do jogo. Mas esse treinador não. Ele entende que todos os jogadores que ele pediu a contratação têm que entrar de qualquer jeito. Então, minha gente, meus amigos botafoguenses, não está fácil torcer para o Botafogo. Não está fácil vibrar com o Botafogo. Eu espero que essa diretoria não espere muito tempo para tomar uma decisão. Porque se o Botafogo, até a 5ª rodada, estiver figurando do 10º colocado para baixo, ou seja, pode esquecer retorno à primeira divisão. Porque futebol é muito dinâmico. No futebol, na Série B, principalmente, não pode faltar vontade, não pode faltar organização. Se o time não é bom, tem que haver uma forma de compensar isso, com jogadas, com a marcação bem feita, com um meio-campo criativo, porque esse meio-campo do Botafogo é horroroso. Talvez o único jogador aí é Pedro, esqueci o nome, é o Pedro. É esse que o Botafogo contratou, que é muito bom. Muito bom, o Pedro Correia. Esqueci o nome no momento. Mas ele é muito bom realmente. Agora, ele também não pode jogar marcando lá atrás. Ele tem que jogar no apoio. E agora com a chegada do Chay, o Chay tem que entrar jogando junto com ele para formar uma dupla que possa municiar o centroavante, porque centroavante nenhum se cria no Botafogo com esse esquema tático de jogo aí. Nenhum centroavante. Você pode trazer o Cristiano Ronaldo, nem ele vai passar batido, vai passar apagado pelo Botafogo. Então, tem que se abrir o olho. A 3ª divisão é bem ali. E se cair para a 3ª, você bote aí 10, 15 anos para voltar para a 1ª. Porque do jeito que está disputada a 2ª divisão, do jeito que tem times melhores que o Botafogo, tem vários aí, querendo acesso, vai ser muito difícil o Botafogo voltar para a elite do futebol brasileiro. Então é isso, amigos. Vocês me desculpem se eu falei demais e falei com poucas. Digamos assim, eu sou um torcedor, eu não sou comentarista esportivo, mas estou dando a minha opinião, porque são poucos os lugares que você pode dar sua opinião. Geralmente elas passam batidas. Então eu estou fazendo isso como forma de desabafo. O Botafogo não pode vacilar, porque senão a 3ª divisão é logo dobrando a esquina.